Maravilha! Vamos nessa! Nós vamos conversar agora sobre dois conceitos importantes que não se confundem, embora no cotidiano as pessoas utilizem essas palavras como se elas fossem sinônimo. Nós vamos falar de preconceito e de discriminação. Um ponto importante: a nossa legislação acaba confundindo esses termos. Há dispositivos que corretamente apontam os dois, mas muitas vezes o legislador utiliza um pelo outro. Isso também é um fato que decorre da sociedade brasileira ser marcada por aquilo que ficou conhecido como preconceito de ter preconceito. Por muitas décadas, a nossa sociedade fechou os olhos para a existência de preconceito e para a existência de discriminação. Foi um expediente de acomodação social diante, né, de um passado marcado por sistemas institucionais de discriminação. Então a nossa sociedade não consegue olhar para esse fenômeno social com clareza. Aquilo que você não conhece, você não domina. Então confundir os conceitos também vem daí. Além disso, a nossa sociedade hoje, ao tempo em que nós conversamos aqui, eu e você, a nossa sociedade ela é marcada por algumas ideias, por algumas ideologias. Uma dessas ideias e ideologias é a ideia da superação pessoal, da vitória, da meritocracia, da superação e da noção de que vencer é acumular recursos materiais. Essa ideologia da superação, da prosperidade, do mérito, ela precisa negar a existência de sistemas discriminatórios. Os sistemas discriminatórios são diversos, né? A gente pode falar de raça, gênero, orientação sexual, aptidão física. Os sistemas são diversos, ok. De toda sorte, essa ideologia de que o valor de um indivíduo decorre do que ele acumula, ele chama isso de mérito, precisa negar a existência de discriminações. E nem sempre será racional. Pode ser uma resposta emocional diante do fenômeno social de discriminação. Porque a discriminação evidencia que se existem grupos em desvantagem, existem grupos que estão em vantagem em relação àqueles que estão em desvantagem. Então, você retira o que poderia ser a base para uma noção de mérito. Claro que todo mundo se esforça, mas as pessoas estão em posições diferentes. Ok? Então a nossa sociedade tem preconceito de ter preconceito. Entre aspas, é uma expressão importante. Né? Eventualmente pode figurar na sua prova. Okay? Mas o que a gente vai fazer aqui? Compreender detidamente essas duas noções. Bom? Vamos nessa. Cadê o meu material? Lindo. Tá aqui. Pronto. Bem. O slide aqui tá bonito, hein, pessoal? Tá de parabéns. Só que fez a arte dele. Parabéns. Vamos nessa. Preconceito. De maneira sintética, podemos compreender o preconceito como um fenômeno de natureza psicológica essencialmente ligado a como um determinado indivíduo compreende e valora outros integrantes da sociedade, ou seja, a atribuição de valores morais a determinados indivíduos tão somente em virtude do seu pertencimento a determinado grupo social. É o que caracteriza o preconceito. A atribuição, cuidado, a atribuição de valores morais a determinados indivíduos tão somente em virtude de seu pertencimento a determinado grupo social é o que caracteriza o preconceito. Ok? Nós utilizamos a palavra preconceito, portanto, buscando nos referir
a um fenômeno que acontece na cabeça da pessoa. É um fenômeno de natureza psicológica. Esse fenômeno, ele pode ter uma parte consciente? Pode. Então vamos lá, na nossa sociedade, cujos padrões culturais ensinam, reproduzem e reforçam preconceitos e estereótipos, há pessoas que conscientemente podem ter noções preconceituosas. Do outro lado, há pessoas que conscientemente têm noção de que isso foi introjetado na sociabilidade, na educação dela, e buscam ter comportamentos para se contrapor a essas noções de preconceito que lhe foram ensinadas, que lhe foram legadas do passado e do presente. Isso no campo da consciência. Mas o preconceito, ele também, dentro dessa natureza psicológica, tem uma parte que não é consciente. Envolve as respostas emocionais que as pessoas dão considerando os padrões que lhe foram ensinadas. Eu vou trazer só um exemplo bem pontual. Vou trazer dois. Quando pessoas, ao avistarem uma pessoa negra, eventualmente seguram uma bolsa, põe a mão na carteira para verificar se não esqueceu a sua carteira, põe a mão no bolso, né, para verificar se a carteira tá lá, né? Ou então, isso é comum. Quando nós encontramos circunstâncias em que um agente de segurança, e a reportagem utiliza essa palavra, né, confundiu aquilo que a pessoa portava e aí atirou nela como reação, né? Portava um guarda-chuva, uma furadeira, uma bíblia, uma caixa de pizza. São todos os exemplos que tem aí que aconteceram. Quando o agente de segurança ele confunde, essa é a explicação que a gente arrumou. Mas efetivamente é uma resposta emocional à noção que lhe foi introjetada de que pessoas negras são violentas. Que pessoas negras são perigosas e de que pessoas negras colocam os demais em risco. Então eu vou segurar minha bolsa. Então eu vou conferir meu bolso aqui, está a carteira. Eu já vou sacar rápido a arma do coldre. Ou então quando em conversas homens tendem a se sobrepor e a cortar a voz e a fala de mulheres, isso não é consciente. Isso é uma resposta emocional, inconsciente, à construção que lhe foi introjetada de que a opinião da mulher tem menos valor do que a opinião dele. Ok? Tudo isso passa pela noção de preconceito. O que eu quero destacar é que a palavra preconceito ela diz respeito a fenômenos de natureza psicológica, conscientes ou inconscientes. O fundamental nessa matéria é compreender que os preconceitos não surgem e não nascem no vazio. Não surgem e não nascem no vazio. Vamos lá. As pessoas que estão ficando careca são discriminadas. Apesar, né, de que a gente pode escutar sempre um comentário sobre alguém estar ficando careca. E aí tem comentários que tiram sarro, tem outros comentários que enaltecem a careca. Esse elemento careca, ele não faz parte de uma relação hierárquica entre grupos. Pessoas que estão careca não estão no topo das empresas, ou não são as pessoas que são menos contratadas. Não funciona assim. Agora, quando nós falamos de preconceito racial, de preconceito sexista, de preconceito capacitista, de preconceito em relação à população indígena, de preconceito em relação ao grupo LGBTQIA+, esse preconceito não existe no vazio.
Ele existe porque ele fundamenta, reforça, justifica e perpetua noções relacionadas a estruturas hierárquicas de poder, de acesso, de direitos. Poder e acesso a direitos, bens e liberdades. Preconceito não tem no vazio. E preconceito tem um sentido específico. Tem sentido específico. As noções de preconceito, no contexto que nós estudamos, elas irão dar base a comportamentos que vulnerabilizam grupos historicamente discriminados. Ok? Não existe reverso nessa história. No contexto que nós estamos aqui compreendendo, né, de sistemas discriminatórios. Ok? Então, o preconceito ele é produto de relações sociais hierarquizadas. E aí eu quero destacar que esse fenômeno psicológico ele está amparado na cultura. Ok? Então, vamos lá destacar. Não está aqui, mas a gente vai aproveitar. Você já ouviu a expressão racismo reverso, por exemplo. Certo? E é factível que uma pessoa negra tenha opiniões negativas em relação a uma pessoa branca. E aqui eu tô falando só no campo das ideias, não tô falando de comportamentos que se exteriorizaram. Mas ainda que isso exista, não existe contexto na nossa cultura que reproduza a noção de que pessoas brancas são intrinsecamente inferiores a pessoas negras. Ao passo que o preconceito racial em relação às pessoas negras reproduz esta ideia. O preconceito em relação a pessoas negras, esta ideia, ela está na base, né, está por trás de fundamentos religiosos, aspectos jurídicos, aspectos filosóficos, aspectos científicos, representações literárias, produções artísticas, propostas de entretenimento e por aí vai. Não existe equivalência aqui. Não existe equivalência. Ok? Beleza? Claro que no comportamento pontual entre uma pessoa e outra e as concepções que as pessoas carregam, podemos até encontrar. Mas é mais fácil nós encontrarmos pessoas negras impactadas pelo preconceito em relação às pessoas negras e carregarem essas ideias. Ou então mulheres impactadas pelo preconceito em relação às mulheres e absorverem esta visão de mundo. É o que mais acontece. Bom? Muito bem. E aí, pessoal, só para a gente destacar e já poder avançar mais um pouquinho, o que a gente precisa compreender quando falamos de preconceito e por isso que muitas vezes o legislador faz um uso equivocado da palavra. Tá? É preciso deixar evidenciado que o preconceito não exteriorizado escapa ao alcance das normas jurídicas, pelo menos de forma imediata. Ou seja, o direito não dispõe de instrumentos para reprimir o pensamento preconceituoso, mas sim a sua exteriorização. Portanto, o que a gente extrai daqui? Que o preconceito ele pode ser exteriorizado ou não. A noção intrínseca, vamos lá, tem uma ideia de que pessoas da comunidade LGBTQIA+, não são confiáveis para cargos na empresa. Aliás, existe estatística comprovando que recrutadores têm rejeição à ideia de contratar pessoas LGBTQIA+, pelo menos naquelas cuja sua orientação ou expressão de gênero, né, identidade, está exteriorizada,
recrutadores rejeitam a ideia de admiti-las para cargos de liderança. Existe um percentual significativo de recrutadores com esta noção. Fato é, essa percepção pode ser exteriorizada ou ficar no silêncio. O preconceito ele existe das duas formas. Ele é um fenômeno psicológico que pode orientar o comportamento de um sujeito, ainda que ele nunca diga, ou então o sujeito pode exteriorizar o seu preconceito. Olha só que importante, se ele exteriorizar, o direito consegue rechaçar imediatamente isso. Vai proibir. Aí faz sentido isso estar na legislação. Agora, se ele não exteriorizar o preconceito, o direito pode muito pouco. O direito da antidiscriminação, quando trata de legitimar, incentivar e promover ações de política afirmativa, a ideia, ou políticas de ação afirmativa, a ideia é, por intermédio dessas ações, indiretamente combater o preconceito que não se exteriorizou. Alienar as possibilidades da sociedade, né? Retirar aquelas desigualdades que reforçam o preconceito. Então você vai encontrar autoridades públicas e também pessoas de prestígio no contexto da iniciativa privada dizendo assim, nós não contratamos negros porque eles ainda não estão preparados. Esse é um argumento. O que vai dar substrato para esse argumento? Discriminá-los, nunca admiti-los, a despeito da sua formação. Ok? Beleza? Então a política de ação afirmativa, ao buscar trazer, incentivar pessoas de grupos que foram historicamente excluídos para dentro dos espaços de ação, de poder e de prestígio social, que é eliminar a base fática que sustenta o preconceito. Quando nós temos, por exemplo, políticas para atrair mulheres para o campo da política, é justamente para eliminar a ideia de que as mulheres não se interessam por política ou de que elas não são capazes. Esse é o preconceito. Ok? Preconceito, fenômeno de natureza psicológica. Esse é o olhar. Claro que o preconceito está fundamentalmente ligado à discriminação, né? Fundamental essa conexão. Mas discriminação é outra coisa. Já quando tratamos de discriminação, cuidamos de um fenômeno de natureza exterior, observável e mais facilmente detectável ou mensurável. Ok? Isso porque a discriminação diz respeito ao tratamento desvantajoso deferido a uma determinada pessoa ou grupo social. Nós estamos olhando, portanto, o tratamento. Claro que discriminação tem diversas modalidades. Tanto que essa disciplina do direito antidiscriminatório tem um tópico tratando de modalidades de discriminação. Mas elas são verificáveis. Seja mais fácil ou mais difícil, a discriminação é exteriorizada. Podemos dizer que hoje o direito veda e combate discriminação. Em relação ao preconceito, o alcance do direito é menor. Ele só vai rechaçar o preconceito que foi exteriorizado. Beleza? É importante fazer essa distinção. Discriminação envolve o tratamento. Claro que uma pessoa preconceituosa pode, em virtude desse preconceito, ter comportamentos que resultem em tratamento arbitrário, em discriminação, claro. Mas são palavras que colocam o nosso holofote em pontos diferentes. É importante saber essa distinção. Beleza? É isso. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.